aqui a gente separou um pouco como que a gente vai organizar esse conteúdo que nós vamos estar passando aqui para vocês, que é a parte de uma visão geral, um apanhado geral sobre todo esse sistema ou ecossistema, né? Até porque todo mundo olha a ressonância, mas poucos entendem e sabem de tudo que envolve ao redor. A ressonância não trabalha definitivamente sozinha, ela depende de muitos outros fatores para funcionar. Então, nós vamos estar compreendendo mais, né, como funciona esse ecossistema, como ele se conecta, como ele se interliga, quais são os pontos, né, em comum, né, entre cada parte do sistema, para que isso tudo colabore para um funcionamento como uma orquestra, né, onde se um desafinar, compromete o outro, e colocando isso tudo dentro dos diferentes tipos de equipamentos de ressonância, porque também existe tipos diferentes de equipamento que hoje atuam e ajudam o diagnóstico por imagem, né, ser mais eficiente aí no Brasil, né. Algumas boas práticas, onde a gente vai comentar e falar um pouco da minha experiência, né, hoje eu atuo há mais de 20 anos aí na área, então nós acumulamos um pouco de experiência aí, né, no decorrer desse tempo, e isso vai fazer com que eu consiga compartilhar um pouco aí desse conhecimento. O Hermes, né, da MR Education, né, tem, assim como a Exa, outros parceiros que fazem parte desse ecossistema, né, isso é muito legal, provavelmente vocês vão acompanhar outras lives, né, que entram empresas do sistema de fornecimento de gases especiais, empresas do segmento de blindagem, né, todos isso são partes que compõem para que o sistema funcione da melhor forma possível, né. E nós vamos falar também sobre aspectos de segurança. Isso é fundamental, super importante para que não aconteça, né, eventos sinistros, né, que possam vir a prejudicar toda a parte de funcionamento do equipamento, né? Isso é algo fundamental hoje dentro da cadeia de infraestrutura de ressonância. Um outro ponto importante que nós vamos ressaltar, que faz parte do conceito de educação continuada, é os treinamentos, né, que é fundamental para que a gente possa avançar e melhorar cada vez mais esse programa. Então, dentro da cadeia, a gente vai recomendar como seria, né, o que nós recomendamos para vocês poderem se aprofundar nessa parte, tanto de infraestrutura, quanto de outros segmentos na área de educação. Então, o conceito, um entendimento que nós temos aqui sobre o ecossistema da ressonância é colocar noções básicas, né, para que vocês possam ter uma tomada de decisão, né, mais assertiva, para que vocês possam entender, saber como contratar o seu parceiro, o seu fornecedor, a empresa que vai tanto fornecer o equipamento, como também vai apresentar a solução para vocês, porque hoje é muito simples você simplesmente levantar a mão e falar, vou vender um equipamento de ressonância. Não é só isso, muito mais é necessário, né? Porque tem muitas coisas que se interligam, se conectam, nós estamos avançando cada vez mais para a era digital aí de informação, né? E hoje tudo é remoto, todos os serviços mudaram a forma de se fazer, vocês podem ver com o avanço da teleradiologia, da parte de telecomando e etc. Então, uma boa solução em torno do equipamento escolhido, ele é fundamental para garantir o sucesso do negócio. Afinal de contas, né, se você não levar todos os itens em consideração, você pode talvez não estar escolhendo o melhor equipamento, né, que vai se adequar ao seu objetivo de negócio, né? Então, uma das boas práticas que eu costumo dizer, né, e eu sempre brinco, mas falando muito sério dessa parte, é que é o seguinte, a ressonância ela não é plug and play. Muita gente trata a ressonância magnética de uma forma meio descuidada, né? Tanto quando adquire, né, que adquire como se estivesse comprando uma geladeira, e outra como depois de adquirido, né, não dá os devidos cuidados, principalmente alguns setores onde não é muito bem claro e definido quem cuida da manutenção, como ela é, nós já vimos casos aí de cenários de equipamentos que são perdidos ao longo do tempo, né, por uma falta de uma boa manutenção, de cuidados básicos, de não olhar toda a parte e os aspectos de infraestrutura, né? Então,
uma das coisas fundamentais é se atentar ao projeto, né? A gente vai falar um pouco, né, sobre projetos, que é você tem que se atentar aos muitos requisitos técnicos. E quando eu falo muitos, é muitos mesmo. Você não pode deixar passar ou não dar atenção desde quando você está escolhendo qual vai ser a edificação, onde você vai instalar o equipamento, até quais são os equipamentos auxiliares, acessórios que você vai estar colocando. Porque cada fabricante possui a sua particularidade, né? Tem máquinas que precisam de determinado tipo de infraestruturas e outras não. Isso é muito importante quando você vai escolher o equipamento, para você fazer essas perguntas para quem está te vendendo. E por que eu preciso disso? Por que esse usa isso e o outro não usa? E essa parte é muito legal se você tiver um conhecimento mínimo e está com o apoio de um consultor, um bom consultor que tenha esse know-how, que não seja o da empresa que você está comprando. Isso que é legal também, né? Porque, obviamente, que vai ter interesses comerciais. Se você vai ter a opinião de que você vai estar, sim, fazendo a melhor escolha de acordo com o que você vai precisar colocar. Porque a ressonância magnética não adianta. Vamos colocar aqui, depois a gente vê como é que vai fazer. Outros equipamentos, como raio-x, tomografia, até outros, tem as suas particularidades, mas você tem até mais facilidade de ajustar ele caso necessite. Mas a ressonância não tem conversa. Dependendo do que você faz todo o investimento, coloca ela lá e inviabiliza no final, o equipamento não funciona adequadamente. Por isso que é importante a escolha dos parceiros certos. Quando eu falo de parceiros certos, busque conhecer tanto o equipamento, como que vai ser a jornada da aquisição do equipamento, como que ele enxerga toda a parte de infraestrutura, né, como que ele vai te dar o apoio, vai te dar o suporte e a orientação até para as empresas auxiliares, né? Como que você escolhe, vou dar um spoilerzinho, vamos já falar a respeito, a empresa do Schiller, por exemplo. Como é que eu sei que eu estou contratando uma boa empresa de Schiller, que não vai me deixar na mão, que vai fornecer uma solução que de fato é a que eu preciso e por aí vai, né? Então, isso é fundamental. E também as manutenções, que não é só da ressonância, é da parte de infraestrutura, porque você tem uma orquestra ali funcionando, não adianta você se preocupar com o cantor lá, que é o principal, e esquecer que tem um violinista ali, né, que tem um baterista e etc., que também requer a sua atenção e manutenção. Isso a gente vê, principalmente em lugares mais afastados dos grandes centros, como eles sofrem muito quando para um sistema de ar-condicionado, um chiller, para sexta-feira de carnaval, parou o chiller, né? Aí vai, o cara da empresa de chiller não vai dar a mesma atenção que o pessoal da empresa de ressonância. E a gente já viu casos bem trágicos, né? Nesse aspecto. Vamos falar um pouquinho dos tipos de equipamentos, né? Entre características básicas que definem por onde flutua um equipamento de ressonância magnética. Então, aqui, a gente colocou alguns exemplos, né, de equipamentos de ressonância. Primeiramente, vamos falar sobre o campo magnético, de intensidade, e isso manda muito como que é o campo magnético. Vocês já devem ter ouvido o termo, quem não ouviu, vamos falar um pouquinho agora, que existem ressonâncias de baixo campo e de alto campo, né? As ressonâncias de baixo campo são ressonâncias que atuam e têm um market share gigantesco no Brasil, né? Porque ela tem um papel fundamental em como é utilizado os exames de imagem, ela tem os seus prós e contras, e temos a ressonância de alto campo, que ela é uma ressonância mais completa, né? Exige muito mais infraestrutura para funcionar, é um nível de complexidade maior e tem uma cobertura maior de entregas. E aí depois a gente entra nas ressonâncias de ultra alto campo, botei aqui só para questão de informação. Recentemente até saiu uma nota aí falando, né, de uma ressonância de 11 Tesla, que saiu as primeiras imagens de encéfalo tal, provavelmente para pesquisa, alguma coisa do tipo. Na USP tem uma ressonância aqui na Universidade, né, de São Paulo,
tem uma ressonância de 7 Tesla, né, que também serve para pesquisa e desenvolvimento, né? Não vimos ainda chegar para atividade comercial. Então, da parte de atividade comercial, falamos das ressonâncias de baixo e alto campo, que a baixo campo define por força de campo magnético, né? Que vai de 0,1 Tesla, né? 0,10 Tesla até 0,5, né? Normalmente. Pode se estender até até 0,9, né, que seria menos de 1 Tesla, mas é difícil de você ver uma ressonância, né, chegar até esse ponto 0,9. O que existe comercialmente são ressonâncias até 0,5. E a ressonância de alto campo se define a partir de 1 Tesla, né? Então vai de 1 Tesla até 7 Tesla. Comercialmente falando, você vai encontrar 99% do mercado para ressonâncias de alto campo de 1 Tesla até 3 Tesla, né? Então, são os tipos de equipamento. Recentemente foi lançado máquinas aí de 0,55 Tesla que entram na faixa de intensidade de campo baixo campo, porém, elas usam o mesmo mecanismo de geração de campo magnético, que é o campo por uma bobina supercondutora, e também usa resfriamento baseado em hélio. Você olha, você até não consegue diferenciar de uma máquina de 1,5 Tesla somente olhando ela, mas ainda assim entra na faixa de máquinas de baixo campo, né? Ao lado eu citei os fabricantes hoje de ressonância magnética, né? Que são Canon, Exaot, Siemens, GE, Philips, Hitachi e United Image. Não está no Brasil ainda, mas parece que vai entrar aí no próximo período aí, né? Já foi anunciada aí na JPR para ela também entrar no mercado forte. A Imex e a VMI hoje são as empresas que fornecem ressonância magnética dentro dessa faixa de campo. E ali embaixo, um quadradinho, eu botei um dado muito interessante que vale para a nossa reflexão. Esse dado, na verdade, ele é da quantidade de máquinas que temos hoje disponível no país, né? Então, você pode somar uma totalidade de 3.279, não sei se exatamente está nesse número, né? Mas gira por aí, dados recolhidos do IBGE, né? De um órgão oficial, e mostra uma crescente desde 1999 até 2023, né? 2024, no caso. Então, você teve aí um crescimento aí, né, de 3.000 equipamentos, né, em 20 anos. Então, a área de imagem desenvolveu muito. Muito aquém ainda a outros países, né, de primeiro mundo, como os Estados Unidos, que beira 20.000 ressonâncias, né, no território lá dos Estados Unidos. Mas é interessante o dado e a análise, né, porque mostra um déficit que a gente tem, que existe um agrupamento, uma concentração maior das ressonâncias no Sudeste, né, que digamos é a área onde gira o maior capital hoje no Brasil, e você tem regiões aí como Nordeste, Sul, Centro-Oeste, principalmente a Norte, que ainda está muito aquém de um desenvolvimento. Então, aí, isso é legal, porque nós que somos profissionais da saúde, podemos ter certeza do quê? Ainda é um mercado para muita expansão e constante expansão. Então, galera, quem aí trabalha, quem tem uma VI empreendedora aí, que está afim, tá aí. É um mercado aberto ainda para se explorar muito. Tem muita gente ainda que não consegue fazer ressonância magnética no Brasil. A fila, o déficit é gigantesco. Não é a pauta do nosso bate-papo, mas se você puxar aí, a gente pode até depois, né, falar com o Hermes aqui para a gente preparar uma live falando um pouquinho disso aí, que é bem importante. É mais uma questão de conscientização para a gente mexer e unir forças aí em cima disso, né? Com certeza, né? A gente tem muitos assuntos, né, Fábio, para a gente explorar nesse meio, né? E agora falando sobre consultoria, até o Hélio, ele estava comentando aqui que vários veterinários fazem isso. Como é que funciona isso também no campo da veterinária, que é um campo que eu mesmo não conheço? Ah, legal, legal. Hélio Neri, né? Grande parceiro lá de Ribeirão Preto, gente boa demais. Cara, o princípio de infraestrutura, ele é o mesmo. Só o cuidado que é mais apurado ainda que tem que ser. Por quê? Porque na área de normal, né, nós humanos, né,
você tem mais definido como é o mercado. Então, você tem ali convênio médico, você tem SUS, você tem outras formas, né, de captação de exames, né, de conteúdos, você consegue gerar muito mais, produzir muito mais. A área veterinária, ela ainda está engatinhando, né, nisso. Então, o nível de produção dela ainda é bem menor, é bem aquém, o que faz ser muito mais difícil, né, o ajuste econômico. Totalmente possível, a gente tem estudos para isso, a gente faz uma consultoria especializada para a área veterinária, a gente ajuda clínicas e hospitais veterinários a performar na área de radiologia, né, a entender o mercado, como ele fecha essa conta, para trazer, né, a parte de saúde, a tecnologia. Não adianta, não consigo comprar, aí beleza, aí a área de saúde não se desenvolve, né? A gente não se contenta com isso, então a gente fica ali mexendo, né? Mexendo esse doce aí para fazer com que a área se desenvolva. Então tem sim consultorias específicas que a gente trabalha para ajudar aí quem está afim de navegar, inclusive agora em agosto, né? Depois eu posso até publicar aqui. Vai ter uma feira que é muito legal, pessoal. Vale para todo mundo conhecer, que é a PetVet. Ela acontece aqui em São Paulo, no pavilhão Imigrantes. A gente vai estar lá presente. A área cresce muito. Quem tem interesse pela radiologia, acho legal já começar a olhar para a área veterinária. É só você olhar como cresce a população. Tem gente que cuida de animais mais do que cuida de gente, né? Então, um ponto, um local bem bacana para a gente trocar. Eu vou estar lá, convido o Hermes também, todos vocês, para a gente bater um papo. Vale muito a pena conhecer esse universo veterinário também. Obrigado, viu, Fábio? Porque eu perguntei, até foi pelo ensejo do comentário do colega, porque é uma área que poucos conhecem, né? E está crescendo. Igual você falou, tem gente que cuida mais de bicho do que de gente. Gente que gosta mais de bicho do que de gente. Mais de gente, né? Prefere, né? Aí não está muito errado, né? Olha, a Gabriele perguntou se já tem a data, eu acho que é a data desse evento que você falou. Sim, eu não sei de cabeça, mas eu vou copiar aí. Se alguém aí que tem esse dado, chama PetVet, conseguir colocar, joga aí nos comentários aí, me ajuda nessa aí que eu não tenho a data. Tá bom, a gente vai procurar e já coloca aqui para você também. Bem Pode bacana. continuar. Obrigado pela resposta. Valeu. Então, aí a gente entra agora na pauta dos magnetos, né? Os tipos, né? Como eu falei, alto campo e baixo campo. Aqui é uma ilustração para vocês entenderem como que seria a cara, mais ou menos. Ali é um exemplo de uma máquina ali da Philips, né? Supercondutora, campo fechado, e ao lado uma marca que é da Exaot, né? Que é uma marca de campo aberto, até um lançamento recente aí da companhia, né? Que é uma máquina de 0,4 Tesla. Uma das máquinas de magneto permanente mais avançadas aí que já teve aí no mercado por conta da força do campo magnético. Então, como é que funciona aí o tipo de magneto, né? Joguei o slide aqui, deu uma distorcida, mas vou tentar não perder nada aqui. Ele tem uma bobina supercondutora interna, né? Que é resfriada com hélio líquido. Então, você já sabe que, além da estrutura dela, que é um monstrão lá, o magneto em si tem uma bobina, que é um enrolamento, princípio básico elétrico para indução de campo, que você aplica uma corrente elétrica nela. Com essa corrente elétrica, né, você gera e induz um campo magnético. Essa bobina cria um ponto de supercondutor que em contato, né, na verdade, em contato com hélio líquido se torna supercondutora, né? Então, é um tema muito denso, né, para explicar física e como funciona o magneto aí depois a gente pode bater um papo aí, porque senão nós vamos gastar uma hora só falando aí de o que tem dentro do magneto. E ele necessita de um alto custo operacional de infraestrutura, como energia, hélio, apesar de já estar surgindo aí tecnologias onde você não tem problema de evasão de hélio, né? Depois eu vou explicar o que é essa evasão de hélio. Ele é um magneto lacrado e selado com um pouquinho de hélio lá dentro, que fica ali em contato com essa bobina e faz o papel dele, né? Tem crescido essa tecnologia dado ao mercado de hélio mesmo, né? Que está ficando cada vez mais caro. Ter um equipamento desse supercondutor, né, de alto campo,
é muito mais caro, né? Então, você tem que ter um negócio muito forte aí, né, para justificar aí, né, um tipo de equipamento como esse dentro da tua empresa, né? Eles variam o peso de um equipamento desse de 3 a 7 toneladas, depende mais ou menos do modelo. O alto campo pode ir até 3 Tesla, vocês viram no slide anterior que ele vai mais além, mas até 3 Tesla é o uso comercial que você encontra, né? Ele é necessário ativar o campo, diferente da máquina campo aberto, que o campo é permanente. Esse não, você precisa ir lá e dar uma carga nele. Você bota energia lá dentro dele, ele sobe o campo e depois tu larga ele lá, ele fica com o campo ativo, até se nenhum problema acontecer, ele fica por anos, por décadas. Eu mesmo, aqui a gente atende equipamentos aqui com mais de 20 anos de uso, né, que é supercondutor, que nunca teve problema e tem o campo magnético dele ativo permanentemente, né, mas isso vem muito de encontro com os cuidados que se tem com ele, tá? E ele necessita, né, essa é a parte que entra da infraestrutura, de um sistema complexo de criogenia. Vou falar um pouquinho